Olá, retornamos aqui com mais um de nossos estudos e hoje no estudo de número 48, a família e o desafio geracional. E vamos começar lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 até o verso 9. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são a geração eleita. Presta atenção, gente. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Texto maravilhoso que apresenta a fundamentação da nossa vida e apresenta também a razão do nosso ser, como seres criados à imagem e semelhança de Deus e também tendo sido nascidos de novo, né? Então, no início dessa lição, eu apresento aqui uma definição do que é geração. Geração pode ser definida como um conjunto de pessoas nascidas em um mesmo tempo, numa mesma época, que possuem experiências em comum, que manifestam uma determinada forma de enxergar a vida e os problemas. Então, basicamente, isso é um conceito muito básico, elementar de geração. E o que acontece? Qual é o problema, gente, que nós vamos ter que olhar aqui nessa lição? O problema é que a velocidade que o mundo atual imprime, uma velocidade muito grande, distanciou as gerações. Então, entende-se que uma geração, ela muda a cada 20 anos. Esse ritmo mudou. Parece que há um encurtamento geracional em razão dessa alta velocidade. E o que acontece? Os mais velhos não entendem ou não compreendem mais velozmente as mudanças dos mais novos. Os mais novos estão sofrendo um impacto muito grande e muito acelerado de muitas mudanças. Portanto, aqueles que viveram gerações anteriores estão tendo uma percepção mais aguçada das gerações mais recentes ou mais próximas, né? Então, mas isso sempre aconteceu. Isso não é novidade na história. Mas agora, de uma forma mais acelerada, isso tem acontecido. E com isso, gente, os conflitos estão mais presentes, né?
as dificuldades de relacionamento são constantemente vivenciadas, né? E esse que é o problema. O acirramento da diferença dessas gerações, né, das gerações, tem gerado um conflito ainda maior, né? Então, por vezes, dentro da própria família, dentro de casa, né, tem se experimentado ou vivido uma dificuldade na compreensão do outro, né? Esse é o problema. E aí fica a pergunta que eu faço também no início, né? À medida em que as diferenças ocorrem, tende-se também a se isolar. O diálogo diminui. Aí a pergunta que dica você daria para evitar esse isolamento? Quais são as dicas que você tem, ou o que você tem feito, né, para evitar esse isolamento entre as pessoas? Vamos prosseguir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre diferenças geracionais. Cada geração está sob influência de uma cultura, de valores, né? Roupas, atitudes, a linguagem, não é? E o próprio conhecimento, que tem sido exponencial nesse tempo, não é? E nem sempre nós sabemos que esse conhecimento é coordenado. Enfim, nós vivemos uma explosão informacional e, com isso, também uma exaustão, não é verdade? Então, numa mesma família, a gente já sabe que existem várias gerações, né? Por isso, a convivência familiar é muito comum a gente presenciar diferentes tipos de pensamentos, diferentes tipos de atitudes, não é? Interesses muito díspares, muito diferentes uns dos outros, né? Mas o que importa aqui é buscarmos uma coesão entre esses elementos tão diferentes que estão dentro de casa, não é? E aí eu apresento o seguinte: por mais que as coisas mudem aceleradamente ou de uma forma muito rápida, né? Os padrões de Deus, da Bíblia, não mudam, eles são imutáveis. Então eu estou propondo aqui a Bíblia como um ponto de convergência. Porque quando todos conseguem olhar para ela, nós vamos encontrar princípios, valores imutáveis que podem ser utilizadas na convivência, no dia a dia, na prática diária e no próprio exercício da fé, não é? Então, a Bíblia tem que ser um ponto de convergência para todos os integrantes do lar. É nela que nós vamos usar o quê? Encontrar o quê? As direções seguras para o comportamento, para a moral, para a nossa vida, ainda que o cabelo seja diferente, ainda que a vida seja diferente para os mais novos, né? Todos estão sendo influenciados, todos estão, de uma forma maior ou menor, sendo bombardeados por toda essa enxurrada aí de deformações do tempo presente, não é? Eu coloquei aqui também, nesse ponto, que os mais velhos tendem ao isolamento, os mais novos também. Agora, os mais velhos tendem a ser mais saudosistas, né? Tendem a ser mais... reclamam um pouco mais, não é? Eles tendem a não compreender também mais as vivências dos jovens, dos adolescentes, né? Eu coloco aqui um ponto muito importante para a resolução desse problema, que é conhecer as características de cada geração. Os mais novos precisam conhecer as características das gerações anteriores. E, de igual forma, os mais velhos precisam compreender as características das gerações atuais. Agora, gente, conhecer não significa que você tem que admitir pecado, erro. Não, você precisa conhecer, saber o que está acontecendo, né? Então, para que a boa convivência ocorra,
é necessário autoconhecimento, conhecimento do outro também e conhecimento de todos esses fatores que geram essas mudanças geracionais e, pior, gente, que comprometem os relacionamentos. Nós estamos querendo aqui trabalhar os relacionamentos e a integração numa coesão familiar. E aí eu coloco também que com esse conhecimento você produz o quê? Cuidado, atenção, acolhimento, o diálogo, não é? E, enfim, o clima em casa tem que ficar leve. Precisa ficar leve para que ocorra o quê? Uma boa convivência, né, gente? E aqui eu faço uma aplicação, né? Com as várias gerações presentes na família, é comum o conflito e o distanciamento. Como vencer o desafio que você tem e aproximar as gerações que estão dentro da sua família? Responda essa pergunta, não é? Vamos avançar. E aqui eu coloco um ponto que também é não menos importante, que é o crescimento, o desenvolvimento pessoal e o respeito. É na convivência familiar que o respeito se torna como uma chave para abrir o coração do outro. Quando eu respeito, eu consigo abrir a oportunidade de diálogo, eu abro o coração do outro, né? Mesmo o coração mais duro, né, tende a se render e se abrir quando há respeito. Respeito, isso é muito importante. Dos mais velhos para com os mais novos e dos mais novos para com os mais velhos, né? Então, o respeito demonstra, sabe o quê? Um interesse que você tem pelo outro, não é? Um interesse sincero, leal, né? Um interesse legítimo que você tem pelo outro, né? Então, quando o respeito é evidenciado, eu coloquei aqui, entre as pessoas diferentes, o amor aparece e cria-se um ambiente de aceitação, de diálogo, de interação, de apoio. Veja bem, não é a aceitação do erro, não é a aceitação do pecado, é a aceitação da pessoa, é o respeito que você precisa desenvolver pelo ser humano, pelo próximo, é o amor que você deve ao outro, conforme a Bíblia nos ensina, não é? De fato, o respeito ao próximo é uma expressão muito concreta do amor. O amor de Deus respeita, não é? Então, quem não alcança essa dimensão se frustra, porque não consegue superar os limites que o coração apresenta. Há muitos limites dentro de nós, né? Agora, o respeito também, gente, coloquei aqui na lição, ele exige o autocontrole. Requer estar aberto a ouvir, aberto ao outro, né? Mesmo o outro tendo uma opinião diferente da sua. Olha o que nos diz Mateus capítulo 7, versículo 12, no Sermão do Monte. Jesus já havia ensinado isso, né? Lá no final, no último versículo do capítulo 7. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que está por trás disso, gente? O amor, não é? O amor que cumpre a lei, o amor que valida toda a lei, é o amor que coloca em prática todos os profetas. Já parou para pensar nisso? Do valor, na singularidade do amor aplicado nos relacionamentos, isso apazigua uma série de problemas, né? Todos eles, né? E aqui eu faço uma aplicação para a vida, para você poder experimentar crescimento familiar
você vai ter que respeitar o próximo, vai ter que respeitar o outro, não é? Só há crescimento quando há respeito, tá? Então, embora as opiniões sejam diferentes e até opostas, às vezes dentro de casa, um pensa água, outro pensa azeite. Eu estou aqui ilustrando coisas diferentes, não é? Eu preciso alcançar o equilíbrio. O desequilíbrio deixa tudo a perder, tanto de pais como filhos, irmãos e tudo mais. E aí eu pergunto, como você tem tratado os membros de sua família que divergem da sua opinião? Então, vamos pensar um pouquinho nisso aí, tá? E agora vamos avançar no próximo ponto, intitulado Crescendo com as Diferenças. As diferenças não devem afastar as pessoas, né? Se as pessoas valorizam o que elas desejam, coloquei aqui na lição, ou o que elas necessitam, ou o que elas acham interessante, eu tenho que entender as razões, eu preciso compreender as razões disso, né? O clima em casa pode colidir quando o antigo e o novo se encontram, né? Tende a colidir. Tenho aqui algumas orientações de José Oliveira no artigo dele, A Família e o Conflito de Gerações, que eu coloquei aí, ó. Umas orientações. Comunique o conflito. A Bíblia não recomenda o silêncio. Olha o que nos diz o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então o silêncio, tira fora o silêncio. E o silêncio ele vai gerando o quê? Um câncer lá dentro, né? Vai gerando uma dor, né? Então, mostrar a razão dos fatos é importante, né? Então, em algumas situações, a gente fala do conflito a todos, menos a pessoa interessada. 2. Faça bom uso das diferenças, né? Tente vivenciar o conflito sob o ponto de vista da outra pessoa. Dessa maneira, os mais velhos podem se transformar em valiosa fonte de aprendizagem, porque eles carregam uma bagagem de vida, eles carregam uma história que pode ser conhecida, que pode ser ensinada às gerações mais novas. Terceiro ponto, faça diferença entre o essencial e o secundário. O que é essencial não pode ficar de fora, não é? O que é secundário tem que ficar de fora. Não precisa, você não precisa brigar por algo que é secundário, né? Mas lute por aquilo que é fundamental, tá? Resumindo a isso, né? Os conflitos podem ser evitados com bom senso, tolerância e usando essas regras aqui, né? Avaliando o que é essencial e o que não, e o que é secundário, né? O que é principal e o que é secundário. E aqui eu faço uma aplicação. A diferença pode e deve promover o crescimento na família. Nós temos muito a aprender com os mais novos e os mais novos têm muito a aprender com os mais velhos, né? Para que ocorra esse crescimento, é necessário diálogo franco, sincero, cortês, educado, respeitoso, equilibrado. Você tem respeitado, mais uma vez, hein, as opiniões diferentes da sua opinião ou na sua família? Vamos às considerações finais. As diferenças geracionais estão postas no dia a dia, estão aí. A família nunca será réplica da outra,
Nunca, nunca, nunca. Anota isso aí. Ainda que você teve uma família lá atrás, que é bem diferente dessa e vai ser mesmo, e a próxima vai ser diferente. Não tem jeito, tá? Cada ser é singular, não é? E especial diante de Deus. E por isso, cada família em sua geração, ela vive uma nova dinâmica social, um novo ritmo de trabalho, uma nova interação. Não tem jeito. Isso não vai mudar, tá? Cabe, porém, a cada integrante do lar fazer o quê? Viver sem os individualismos. Buscar crescimento, como nós já falamos aqui na lição, não é? Então, nós sabemos que todos precisam de amor, precisam de acolhimento, precisam de cuidado. A família precisa saber doar provisões, cuidados e valores para o desenvolvimento do outro, não é? Muito bem. O amor e o respeito são esses elementos que tornam tudo ligado e tudo mais fácil, não é? E Jesus Cristo garante estabilidade ao lar que coloca a palavra de Deus como fundamento. Que Deus abençoe o seu lar.